Oi pessoal, tudo bom? Eu estou fazendo esse vídeo aqui para a gente fazer a correção desse caderno de atividades 3, tá bom? Esse é o terceiro caderno de atividades, tá certo? Essa daqui é a capa dele, como vocês estão observando. Eu estou aqui mexendo pelo computador, tá bom? Mas com certeza vocês receberam ele impresso, tá certo? Essa daqui é a capa dele. E aqui na segunda folha eu coloquei agenda de tarefas, tá certo? Tem a agenda de tarefas do dia 2 ao dia 6, que é essa primeira aqui, tá certo? Que é da primeira semana. E nela, todas as tarefas estão nesse caderno de atividades, tá bom? Ou seja, eu não utilizei o livro didático nessas 2 semanas, tá bom? Então, essa é a primeira semana e essa é a segunda semana. Eu não utilizei o livro didático aqui, tá bom? Então, a primeira semana, segunda-feira, dia 2, qual foi a tarefa? Como era que você deveria ter feito? Ó, segunda-feira, língua portuguesa, leitura e interpretação de cartaz, vacina da gripe. Onde é que vai estar esse cartaz? Vai estar na próxima folha, certo? Então, qual é a disciplina? Língua portuguesa, atividade 1 do caderno de atividades. Nós estamos no caderno de atividades e língua portuguesa, atividade 1, como vocês estão observando. E é somente essa tarefa aqui, ó. Tá certo? A próxima tarefa que tem aqui embaixo já é a atividade 2. Ela vai aparecer quando? Vai aparecer na segunda semana, certo? Na segunda semana aqui, ó. Na outra segunda-feira, tá bom? Então, vamos começar por aqui, certo? Língua portuguesa, atividade 1. Observe o cartaz. Gente, eu vou aproximar aqui, você que estiver assistindo esse vídeo, você vai poder observar direitinho, tirar suas dúvidas, caso a impressão tenha saído ruim, que é normal, tá certo? Por conta dessa demanda, né? Por conta de muitas impressões que a gente está fazendo, algumas impressões podem ter saído ruim. Mas eu fiz esse vídeo para você ter para sempre aí, poder assistir quantas vezes quiser e ver como é que é a correção. Tá bom? Então, a gente tem aqui esse cartaz. Vamos ler aqui as informações nesse cartaz. Gripe é doença séria. Vacine-se. De 10 de abril a 31 de maio. E aí tem algumas informações aqui, né, do SUS e aqui do estado de Minas Gerais, tá bom? Tem umas letrinhas pequenas aqui que a gente não consegue ler, mas não tem importância. E a gente também observa o quê? Que tem várias pessoas. Será que essas pessoas são da mesma família? Possivelmente não, certo? A gente observando aqui, certa raça de cada uma é bem diferente, tá certo? E a gente observa o quê? Eles são da mesma idade? Não, a gente observa que tem um senhor mais idoso aqui, tem um bebê, tem um menino, tem uma mulher gestante, tem uma mulher que está segurando o bebê e tem uma senhora aqui no meio. Então, essas informações, antes da gente ler qualquer pergunta, a gente já sabe. Tá bom? Só observando esse cartaz. Porque o cartaz, gente, ele é um texto. Não um texto somente escrito, ou seja, somente com linguagem verbal, mas com linguagem não verbal também. Por quê? Porque tem imagens, certo? Tem símbolos, símbolo da saúde aqui, ó. Essa cruzinha, né, do SUS, né? Tem cores, laranja, né, tem amarelo. Então, todos esses elementos que eu acabei de falar são elementos de textos não verbais, tá bom? De linguagem não verbal, desculpa. Vamos observar aqui a primeira pergunta. Quando começa essa campanha? Então, a campanha a gente já vai direto aqui, ó, de 10 de abril a 30 de maio. Então, a resposta correta, 10 de abril. Ou, para você caprichar mais ainda, você pode elaborar uma resposta melhor. Você escreve, a campanha se inicia na data de 10 de abril, ponto. Né? Porque não é para colocar só 10 de abril, não é só isso. Tá bom? Então, tente elaborar uma resposta mais bem pensada, tá certo? Mais bem escrita. E quando termina? Olha a questão 2. Quando termina? A campanha termina no dia 31 de maio. Tá escrito aqui. Só nesse azulzinho aqui a resposta da 1 e da 2. Tá certo? Vamos para 3, para não perder muito tempo. A campanha fala sobre o quê? E agora, a campanha fala sobre o quê? A campanha fala sobre festa junina? A campanha fala sobre o Natal?
Ou a campanha fala sobre uma doença, sobre a doença gripe, vamos dizer assim. Então, a resposta correta vai ser, a gente observando aqui, ó, gripe é doença séria, vacine-se. A campanha fala sobre o quê? A campanha fala sobre a doença gripe, ponto. Essa é a resposta mais adequada, tá certo? Eu não estou escrevendo aqui, mas eu estou falando, tá bom? Você confere aí no seu caderno se tem a ver, se estiver bem confirmando, né, o que eu estou dizendo aqui com o que está escrito no seu caderno. A quarta pergunta, a vacina é para prevenir qual doença? Qual é a doença, gente, que a gente está citando aqui no cartaz? A gripe. Certo? Então, a vacina é para prevenir a gripe, ponto. Você pode repetir trechos da pergunta na sua resposta, sim. Tá certo? O fato daqui na atividade estar com a linha pequena, estar com a linha curta, não quer dizer nada. Você pode escrever aqui embaixo, tá certo? Na sua impressão, tá bom? Vamos para número 5. Qual é o público-alvo dessa campanha? Gente, o que é público-alvo? Olha, quando eu observei aqui essas pessoas, o público, essas pessoas são o público? Sim, público-alvo, ou seja, para onde está direcionado, vamos dizer assim. O público-alvo, ou seja, para quem é direcionada essa vacina? Essa vacina é direcionada somente para os bebês, para as crianças recém-nascidas? Não, porque senão não teria um CEO idoso aqui. Aliás, essa vacina é direcionada apenas para o público idoso? Também não, porque senão não teria um bebê aqui. Então a gente pode concluir o quê? Observando essa questão da idade de todas as pessoas que estão aqui nessa imagem. Qual é o público-alvo dessa campanha? O público-alvo dessa campanha é para todas as pessoas de todas as idades. Ponto. Essa é a resposta mais adequada. Mas você também pode ter feito uma resposta bem legal. Depois me envia, tá bom? Veja se tem a ver o que eu falei com a resposta que você colocou, tá certo? E por enquanto é isso, tá? Essa é a tarefa de língua portuguesa, atividade 1. Agora vamos voltar aqui, olha. Língua portuguesa, isso aqui é da primeira semana, tá? A segunda atividade de segunda-feira foi o quê? Foi geografia, atividade 1 e 2, os pontos cardeais, identificação de posições utilizando o sistema de orientação, norte, sul, leste, oeste, tarefa 1. Certo? E tarefa 2, sobre a preservação do meio ambiente. Então, aqui eu já coloquei bem em negrito, né? Atividade 1 e 2 de geografia. Então, você ia olhar no seu caderno a parte que corresponde à geografia, certo? Vamos observar aqui, vamos avançar aqui um pouquinho, tá certo? E vamos lá em geografia, ciências, história, geografia, tá aqui geografia, atividade 3 não é, eu quero essa daqui, atividade 1 e atividade 2, certo? Que era no primeiro dia, tá bom? Vamos ver aqui, deixa eu só ajeitar aqui a minha exibição, tá aqui, geografia. Então, geografia, atividade 1. Observe o desenho e complete as frases copiando em seu caderno. Gente, bem simples. A gente observa aqui que tem uma criança e ela está falando alguma coisa. Vamos ver o que ela está falando. Eu vou aproximar aqui. Observem. Para nos orientarmos, podemos usar o sol, a bússola, mapas e relógios. O menino está falando. Nos orientarmos como? No ambiente que nós estamos, certo? Vamos aqui. O sol nasce no... Aí tem um espaço. E se põe no... Observe, o sol está aqui. Que direção é essa? O leste, certo? Então, a resposta daqui. O sol nasce no... Olha aqui no chão. No chão que está próximo do pé do menino. No leste. Então, aqui é para você colocar leste. Tá certo? E se põe no oeste. Então, gente, para cá é o leste, é onde o sol nasce, e o sol faz todo esse movimento e ele se põe do outro lado que ele nasceu, do lado contrário, no caso, no lado oeste. Tá bom? Aqui você vai escrever oeste, tá certo? Número 2. O braço direito está indicando o... Gente, a gente está de frente para o menino. Então, o menino,
os laterais do menino é o contrário da gente. Como assim, professor? A sua direita é como se fosse a esquerda do menino e a sua esquerda é como se fosse a direita dele, certo? Então, ele está de frente para você. Se ponha no lugar dele. Você ia ter que se virar, certo? Para ficar de frente para você mesmo. Então, o braço direito está indicando o quê? O leste, tá certo? Que é onde o sol nasce. E o esquerdo está indicando o oeste, que é onde está esse lago aqui, certo? É a número 3. A frente do corpo está, gente, a frente dele, certo? A frente não é aqui, aqui seria as costas, né? A frente dele está o quê? O norte. E atrás o sul. Certo, pessoal? Ficou claro aqui? E a próxima atividade aqui de geografia. Vamos ver aqui. A gente vai lá no... Não, é a atividade 1 e 2, realmente, de geografia, né? Como está escrito lá. Vamos observar agora essa daqui. Tá meio embaçado, mas eu vou tentar ler para vocês, tá bom? Geografia, atividade 2. Tem aqui um homem que está querendo serrar uma árvore, certo? E aí o outro chega e fala: Ei, amigo, por que derrubar a árvore? Aí ele fala aqui: ela está atrapalhando o caminho, mas você vai plantar uma em outro lugar? Ele está perguntando, né, para o outro. Claro que não. E o que você vai fazer, defensor da natureza? Aí o outro faz um sonzinho, né, grrr, de raiva, certo? E aí, o que ele se transformou? Ele teve raiva e aí, olha aí. O que ele se transformou? É uma referência num herói, né? Ok, está na hora de eu começar a me preocupar com o verde. Ele fala, certo? Por quê? Porque esse homem aqui com certeza era o Hulk, né? Aquele herói que quando fica com raiva, ele se transforma, né, num monstro. Tá bom? Então, ficou compreendido aqui, né? Esse texto, que é uma tirinha, tá bom? Falando sobre o quê? Vamos ver aqui as perguntas. Mas antes da gente ir para as perguntas, eu acabei de perguntar. Falando sobre o quê? Sobre o desmatamento, certo? Está falando sobre as queimadas? Não estou vendo fogo aqui. Está falando sobre a poluição do meio ambiente? Também não. Está falando sobre o quê? Sobre o desmatamento. São 3 temas bem parecidos, né? Que é o quê? A poluição, o desmatamento, que é o tema dessa tirinha, e as queimadas, certo? Mas lembrando que os 3 fazem referência à destruição do meio ambiente, tá bom? Mas são 3 assuntos diferentes. Tá certo? Vamos observar aqui. Por que o homem ia derrubar a árvore? A gente observa aqui, ó. O que ele diz para o outro? Porque, segundo ele, a mesma estava atrapalhando o caminho. Ponto. Certo, pessoal? Vai fazer uma resposta, inicia de letra maiúscula e não esqueça do ponto final. Se durante a resposta você precisar de uma pausa, use a vírgula. Tá certo? Número 2. Você acha correto o que ele ia fazer? Por quê? Gente, isso aqui é uma resposta pessoal. Tá bom? Então, você dá a sua opinião, lembrando de iniciar com a letra maiúscula e o ponto final e utilizar as vírgulas no decorrer da sua resposta. Tá certo? Vamos para o número 3. Por que o amigo dele ficou verde? A gente observou aqui, olha aqui, essa reação dele aqui. Esse gr, né, esse GRR, é um som, né, de quem está com raiva. Então, você vai explicar aqui, por que o amigo dele ficou verde? Porque ele sentiu raiva, porque ele teve raiva da atitude do rapaz com a serra. Vamos escrever assim, por exemplo. Mas você pode ter escrito uma resposta muito parecida com isso que eu falei, tá certo? Número 4. O que você faz para proteger o meio ambiente? Outra pergunta pessoal, tá bom, pessoal? Outra pergunta pessoal. Então, essas duas respostas, a 2 e a 4, são respostas pessoais, são individuais, tá bom, de cada aluno. Qualquer coisa a gente pode depois conversar sobre esse assunto importante, tá certo? Então, essa é a aula de hoje, correção, tá certo? E nós vamos estar mandando nos próximos dias as próximas correções de terça, quarta, quinta e sexta-feira. Bem detalhado, tirando a dúvida, tá bom? E qualquer coisa, mande uma mensagem aí que eu estou aqui aguardando. Um abraço e até a próxima.